Olá, estamos em mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça, hoje tratando de um tema muito interessante que tem a ver diretamente com o bolso, o nosso bolso como pessoa física, direito bancário. Para isso, convidamos o Dr. José Reinaldo Peixoto de Souza, um advogado, atual advogado novamente, que foi desembargador pelo 5º Constitucional e acabou de retornar para a advocacia. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Dr. José Reinaldo. Dr. José Reinaldo integrou a 12ª Câmara de Direito Privado e a 2ª Câmara de Direito Empresarial. É professor aposentado, lecionou no Mackenzie, na PUC, Direito Processual Civil, sócio remido do Instituto dos Advogados, dedicado ao direito empresarial com ênfase no direito bancário. José Reinaldo, existe mesmo o direito bancário? Bom, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pelo convite. E essa é uma pergunta que se põe. Existe mesmo um direito bancário? Na verdade, não há um direito bancário como um ramo do direito oficializado, mas existe, né? E, curiosamente, é um ramo do direito que acaba por mesclar tanto uma parte de direito privado, outra parte especializadíssima, que é o microsistema do consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, hein? É. Toda uma legislação especial que regra a atividade bancária e também, inclusive, interferindo no direito privado, regulando determinadas garantias. Por exemplo, nós temos alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de coisas móveis, etc. Passamos também, resvalamos às vezes pela recuperação judicial e falência. E, em suma, é complexo, tem uma matriz constitucional, né? Aliás, o Brasil teve uma peculiaridade, só comparável à Argentina, né? Porque na Argentina houve um determinado momento em que um peso valia $1 por disposição legal, né? E aqui no Brasil nós tínhamos um dispositivo na Constituição de 88, dizendo que os juros reais deviam ser fixados em 12%. Então, taxa de juros já foi fixada no Brasil por norma que, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que não estava em vigor porque o dispositivo não era auto-aplicável. E até há uma súmula vinculante a respeito, etc. Então, na verdade, hoje, creio eu que o enfoque mais importante é fazer conviver os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor com as normas que regem a atividade bancária. Mas há uma prevalência do Código de Direito do Consumidor sobre a norma bancária ou não? Como isso funciona? Na verdade, quando se caracteriza uma relação de consumo, há uma certa prevalência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Isso há mesmo. Há mesmo. Eu posso te dar um exemplo, que é súmula, por exemplo. Estabelece claramente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias. Portanto, hoje é extreme de dúvida que há relação de consumo no âmbito bancário. E quais são as consequências dessa prevalência? Bom, as consequências são várias. A primeira delas, por exemplo, é que todas as cláusulas do contrato, que normalmente é de adesão, porque hoje a atividade bancária envolve o crédito de massa, principalmente, e muitas outras operações. Na verdade, você sabe disso.
qual é o relacionamento que nós temos com o banco hoje? Né? Não se vê mais o gerente. Verdade. Não se vê mais o gerente. Nós estamos avançando até para assistir ainda anteontem, assisti uma exposição sobre o avanço para plataformas bancárias, quer dizer, bancos que não têm nem existência física, ou seja, bancos que estão na nuvem do computador. Né? Nós temos a geração de moeda sem lastro nenhum, Bitcoin, tá aí, Bitcoin, é coisa do momento. Em suma, a atividade bancária, que é engraçado, um jurássico como eu, por exemplo, em 1964, eu trabalhava num banco e banco emprestava dinheiro. Uhum. E tomava garantias e executava as garantias, comprava, vendia, etc, etc. Só isso. Mas o banco avançou para ser um prestador de serviço. Uhum. Então ele mudou. O banco é um prestador de serviço, principalmente. E houve também uma democratização, se é possível falar assim, do crédito. No Brasil, nós tivemos uma cultura espetacular, de um lado, nefasta de outro, do uso do cheque, que nunca se viu em lugar nenhum do mundo usar o cheque como se usou no Brasil. O cheque virou a verdadeira moeda de pagamento. Era dado em garantia? Dado em garantia, cheque pré-datado, pós-datado, voador, etc. Todos aqueles... Borracha. Borrachudo e outros apelidos que deram a esses cheques. Quer dizer, isso forçou o Brasil a criar um sistema de compensação único no mundo, em velocidade e em volume de transações. Uhum. Tanto que nós temos um sistema de pagamento no Brasil, que é eletrônico, que é espetacular. Você sabe disso, todos nós fazemos. Nós entramos hoje na internet, ou até por aplicativo telefônico, que está substituindo o computador. Uhum. Podemos fazer pagamento de conta, podemos fazer pagamento de contas de consumo, podemos fazer pagamentos de cartão, prestação de cartão de crédito ou cartão de crédito, e em suma, toda uma gama as operações de pagamentos. Além de poder via. fazer investimento também. Sim, podemos investir, desinvestir, resgatar, fazer acontecer. Agora, isso tudo. Então teve um reflexo de instrumentalização nos contratos. Houve uma coisa diferente. Claro, evidente, porque, em primeiro lugar, nós estamos substituindo o suporte papel. Na verdade, hoje eu contrato pura e simplesmente através do computador. Eu não assino mais. Isso traz um risco imenso, por outro lado, também, né? Como a gente já tem visto também. Sim, é verdade. De contratos que se assumem por terceiros e o outro responsável pelo pagamento e não compareceu, e não assinou, e não fez. Daí a importância do Código de Defesa do Consumidor. Porque aí sim você tem a inversão do ônus da prova, você tem a inversão do ônus da prova, quer dizer, o banco tem que provar que houve culpa exclusiva do consumidor, senão ele arca com a responsabilidade. E também você tem, além da inversão do ônus da prova, a hipossuficiência técnica do consumidor. Quer dizer, a balança da justiça, nesta altura, tem que pesar para o lado do consumidor como meio de compensação. Exato. Quer dizer, o equilíbrio vem da desigualdade de tratamento. Voltando aí ao problema da instrumentação, que eu acho importante, é o seguinte: hoje nós não assinamos mais.
A nossa assinatura, aliás, eu já ouvi falar que tem escola que está deixando de ensinar as crianças a escrever com letra cursiva. Ou seja, não há mais caligrafia. Eles já estão usando direto o computador. Na minha cabeça, sou homem velho, não consigo entender uma coisa dessa. Mas é um fato corrente, né? Um fato que está aí. Nós não existimos mais. Eu sou Zé Reinaldo, mas eu não sou o Zé Reinaldo. Eu sou o número do CPF, que é a base de amarração de todos os sistemas hoje. O grande irmão do Jorge Orwell é o CPF. Chegou o grande Chegou mesmo, porque pelo CPF você sabe o meu título de eleitor, você sabe, quando eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu tenho título de eleitor, eu dou o meu RG, eu digo se eu servi o exército, se eu não servi, se eu sou casado, solteiro ou avulso. Em suma, através do CPF você chega a toda uma base de dados que, em tese, são protegidos, no caso do banco, uma parte deles pelo sigilo bancário, no que diz respeito aos atos de operações existentes entre banco e correntista ou cliente do banco. Nós precisamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça, hoje falando sobre direito bancário com o Dr. Zé Reinaldo Peixoto de Souza. Do ponto de vista de responsabilidade do fato, do serviço, podem ser dados alguns exemplos, Zé Reinaldo? Claro. Por exemplo, sendo uma tautologia aqui, por exemplo, mas veja o caso da mau uso da conta corrente, por exemplo. Débitos indevidos feitos na conta corrente. Isso implica no ressarcimento ao cliente. É um caso clássico. Eu me recordo de vários casos, inclusive, por exemplo, fraude ocorrida com uso de internet. A conta foi atacada via hacker e a responsabilidade é do banco. Tão comum hoje isso. É muito comum. Isso é muito comum. Existe até delegacia especializada de crimes Quer dizer que hoje praticados por meio eletrônico. nós temos que ter muito mais cuidado no controle da nossa própria conta, conferindo e checando para ver se não foram feitos débitos indevidos ou pagamentos indevidos. Pode também ocorrer uma outra coisa, pode ocorrer crédito indevido. Às vezes você aparece um depósito imenso na sua conta. Poxa, esse dinheiro não é meu. Aliás, a obrigação do cliente, quando o dinheiro não é dele, é dizer, esse dinheiro não é meu. Porque o desdobramento pode acabar numa apropriação indébita de coisa havida por erro. Mas existem casos que são corriqueiros, o tribunal julga todo santo dia. O caso da velhinha que é assessorada por alguém para usar o cartão e sacar dinheiro ou fazer uma operação. Isso aí implica responsabilidade do banco por vício do serviço. Exatamente. Vício do serviço. Vício do serviço. A pessoa não tem outra forma de ser atendida que não. O fundamento é de que a atividade bancária é uma atividade de risco. E isso enseja a responsabilidade objetiva do banco. Quer dizer, eu gostaria de voltar um pouquinho e dizer, hoje nós vivemos o mundo das senhas. É verdade. Nós vivemos o mundo das senhas. Quer dizer, eu não assino mais nada, eu acesso ou por uma combinação de letras e números, ou de letras ou de números, ou de letras e números. Alguns bancos têm senha e contrassenha. Ou seja, tem uma senha para acessar e outra senha para
para validar. O que torna tudo mais difícil e complicado, porque tem que puxar pela memória para estar... Ou ter gravado, como na caderneta. Os mais antigos usam ainda isso aqui, um caderninho. Porque sem o caderninho eu não vou longe. Não, cuidado com o seu caderninho. Não, o caderninho. E só não escreva a senha do banco X. Não, mas vocês não sabem. Tem o código do código. Aí o duro é lembrar o código. Ou se não, armazenado no computador. Quer dizer, sempre tem que ter na memória do computador isso. E como é que fica a questão da responsabilidade por fato de terceiros? Essa história do fato de terceiro é meio complicada, porque, primeiro, o que seria o fato terceiro? Nós temos aí no Código de Defesa do Consumidor uma responsabilidade de todos que integram a cadeia para a prestação de serviço. Né? Através disso, se chega eventualmente na responsabilidade de terceiro. Quer dizer, não importa que o problema tenha ocorrido em razão de uma deficiência no programa de computador, que foi fornecido ou é objeto de um contrato entre o banco e a empresa terceirizada. Dizer, o banco responde. É o caso também do estacionamento acoplado à agência. Antigamente, se deve lembrar que muitas agências tinham estacionamento, e o estacionamento era do próprio banco. Sim. E a partir de um determinado momento, o estacionamento passou a ser explorado por um terceiro. Então, aí até X meia hora tem isenção de taxa, depois tem uma cobrança progressiva. Era uma forma de tentar desvincular a responsabilidade. Por quê? Porque surgiu muito caso de dizer, houve um assalto no estacionamento, depois o sujeito sacou uma importância respeitável de dinheiro ou não. Às vezes, grandes quantias. Isso deu problema sério para os bancos. Agora, existe responsabilidade extracontratual mesmo, que eu acho que é o caso da responsabilidade em razão de um assalto ocorrido na agência e houve um tiroteio e houve ferimento do cliente que estava lá na hora errada. Ou o cliente que nem é cliente do banco, uma pessoa que foi pagar uma conta, escorregou, caiu, bateu a cabeça ou quebrou o braço, etc, etc. A responsabilidade do banco também. A responsabilidade é essa contratual. Não tem nenhum vínculo contratual com o banco, mas há responsabilidade. Tem ainda a questão da responsabilidade por dano moral. Bom, essa é mais dura ainda, porque a responsabilidade por dano moral, primeiro que ela surgiu com a Constituição de 88, né? A indenizabilidade do dano moral, porque eu sou do tempo em que se dizia que não se compra a honra de ninguém com dinheiro. Mas, isso era o meu ensinamento do meu velho professor Agostinho Alvim, que dizia o dano moral não é indenizável porque não é possível comprar a honra de alguém com dinheiro. Seria indigno. Mas pode ser a dor, pode ser amenizada. Depois a dor pode ser anímica, pode não ser anímica, pode ser física e assim vai. E depois hoje tudo é motivo para reclamar dano moral. Qualquer incômodo enseja um pedido de indenização por dano moral. Mas no caso dos bancos, é o caso mais corrente, mais comum, é o da negativação indevida, inscrição em bancos de dados de restrição ao crédito, porque hoje também isso acaba tornando o indivíduo um pária na sociedade. Quer dizer, você teme muito mais, às vezes, a anotação do que o próprio protesto. Pois é. A anotação num banco de dados de restrição ao crédito,
acaba produzindo um efeito inibitório na vida do indivíduo muito mais sério do que aquele ato que foi praticado, mas que não é conhecido, é fictamente conhecido, mas não é conhecido fisicamente, né? Mas isso acontece, agora acontece de forma devida e indevida. E quando indevida, gera a indenização por dano moral. As indenizações, o grande problema é a fixação do valor do dano moral. Sim. Porque também o dano moral não pode, o dano moral não pode ser ressarcido por um prêmio de loteria. Não pode se converter num prêmio. Eu escrevi muitas vezes isso em voto, mas indenização por dano moral não é prêmio de loteria. Tem que ser algo que seja compatível com as circunstâncias da pessoa. Às vezes a pessoa jamais ganharia aquela quantia, né? Mas em outros casos até é pouco, né? Zé Reinaldo, eu queria abordar uma outra questão agora, que é, no momento atual que o Brasil vive, tem sido muito importante, que é a questão do superendividamento da pessoa física. Que não tem no Brasil a falência da pessoa física, então a gente está chamando de superendividamento. Como é que isso, como é que é a saída, como é que se trata dessa questão? Como é que isso pode ser amenizado para a pessoa física que está superendividada e não pode simplesmente pedir uma falência como faria uma empresa? Bom, o Código de Processo tem a insolvência civil. Mas a insolvência civil é sucessora do concurso de credores, que foi a tese de concurso do grande professor Buzaide. Só que nunca se viu um concurso de credores e se encerrar. Então, é um negócio curioso. No que diz respeito à insolvência civil, também é problemático, porque a sistemática do Código é altamente burocratizada. Hoje, existem estudos no sentido de se criar algo parecido com uma recuperação judicial para a pessoa física. O importante, na verdade, acredito eu, é você criar meios de alongamento de dívida para possibilitar que o indivíduo pague com ressalva no mínimo da dignidade humana. Tá certo. O Instituto dos Advogados, até pela Comissão de Direito Bancário, deu parecer sobre essa matéria num projeto que há no Congresso Nacional. Até o presidente do Instituto é muito preocupado com essa questão, que é imbricada com a questão da taxa de juros. O alto índice de taxa de juros no Brasil. Pois é, que é outra questão complicadíssima. Porque nesses empréstimos que eu me recordo, quando eu era advogado, eu resisti muito a admitir a possibilidade de se agora fazer... você voltou a advocacia, quando eu era e quando agora como eu estou. Fui juiz e agora voltei. Então, eu resisti muito quando se começou a falar em fazer crédito consignado com garantia de proventos de aposentadoria. Eu dizia, meu Deus do céu, os proventos de aposentadoria são empenhoráveis. Pois é. O salário é empenhorável. Mas o que nós estamos vendo é o seguinte, é que há necessidade de se flexibilizar um pouco isso, porque se não flexibilizarmos, não há forma de pagar. Então, acredito eu, é alongamento de prazo e fazer caber dentro dos rendimentos do indivíduo uma parcela para amortização da dívida. Nós estamos nos aproximando do final do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez muito a sua presença e deixar um convite para que você volte outras vezes, porque esse assunto é tão delicado, é tão extenso, tão longo e interessa a tantas pessoas. E
Se quiser fazer mais alguma consideração final, a palavra é sua. Eu só quero agradecer essa oportunidade e pedir desculpas, porque talvez esperassem que eu desse algumas, citasse leis ou me referisse concretamente à jurisprudência, número de súmula, etc. Mas eu acredito que nessa conversa que nós estamos tendo informal não seria adequado. Sim, mas eu claro. agradeço muito a oportunidade que você me deu de fazer uma pequena comunicação dessas ideias a respeito do direito bancário e principalmente das operações envolvendo as pessoas físicas e os bancos. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez. O Código de Honra fica aqui. Até a próxima semana.